Trabalhar a consciência fonológica traz benefícios para todos os alunos e é um ótimo preditor de uma boa alfabetização. Só para a gente ter uma ideia, 10% da população brasileira tem dislexia, é muito. E só no ensino básico o número chega a 5 milhões de alunos. Para ajudar na identificação e também facilitar a formação desses alunos, vamos conhecer o aplicativo chamado Domlexia. Nadine, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Imagina, eu que te agradeço, Juliana, o convite. Um assunto tão interessante, tão importante. E para quem desconhece, vamos explicar o que é a dislexia. Então, dislexia, quando a gente explica de uma forma mais científica, acadêmica, é um transtorno neurobiológico do desenvolvimento. Na verdade, a gente poderia chamar que é uma configuração diferente do cérebro que faz com que ele processe as informações de uma forma um pouco diferenciada. Isso faz com que leitura, escrita e até a memória de trabalho, aquela memória de curto prazo que faz a gente decorar nomes, telefones, sejam mais fracas. Então, a pessoa que tem dislexia, ela tem uma dificuldade maior na leitura, na escrita e nessa memória, mas em compensação essa mesma configuração também traz uma série de habilidades relacionadas principalmente à criatividade, à narrativa, resolução de problemas, pensamento científico, enfim. E aí a gente pode começar a ver com as crianças, né? Nesse processo de começar a falar chamar mamãe, as primeiras palavrinhas, a escrita na escola. Qual é o papel dos pais nesse primeiro momento para ver, opa, meu filho não está falando, meu filho não está entendendo as letrinhas, começa por aí? Tem algumas características antes da alfabetização. Normalmente a gente acaba pegando no processo de alfabetização, que é aquela criança que se demora mais para se alfabetizar. Mas antes da alfabetização a gente já tem alguns indícios. Um deles é uma demora maior na aquisição da fala. Mas isso também é indício de outras coisas, como um autismo, enfim. Pode ser uma outra relação. Uma coisa que é bem típica da criança com dislexia é uma dificuldade com rima. Então, aquelas cantigas infantis ou aquelas brincadeiras onde a gente rima mão com mamão, melão com limão, a criança tem muita dificuldade de entender essa coisa das rimas. Uma outra característica também bem comum na primeira infância é a troca de não saber palavras, usar muito o subterfúgio de falar coisa, negócio, troço. Então, é uma criança que esquece o nome da palavra, ela sabe exatamente do que ela está falando, ela quer falar copo, mas ela fala, pega o coiso ali que está com a coisa dentro. Então, né, acaba usando muito disso. E uma outra característica também bem comum é a dificuldade com sequências. E aí, sequências, a gente fala assim, hoje é segunda, amanhã é terça, depois vem quarta, aí a criança, hoje é quarta, então depois é o quê? Aí ela fala, sábado, domingo, e daí ela demora para entender esse processo, né? Primavera, verão, outono, inverno, todas essas coisas que têm sequências que depois na matemática vai acabar tendo uma influência também. Ô Nadine, e a gente está falando aqui de questões, né, da criança, da mãe observar, e então essa questão da alfabetização, de ver, a escola tem um papel importantíssimo. O professor que está vendo que a criança não consegue cantar a música, não consegue falar, o papel da escola é fundamental. Eu diria que o professor é o nosso grande aliado para identificar essas crianças com dislexia, né? E por que ele é um grande aliado? Os pais, muitas vezes, não têm com que comparar se aquele desenvolvimento daquele filho está dentro do esperado, não está dentro do esperado. Quando é o primeiro filho, né? Quando é o primeiro filho. Do segundo já dá para... Mas mesmo assim, quer dizer, os pais não vêm com esse manual todo e não estudaram, né? Quando você está numa sala de aula, você tem 20, 30 alunos ali, você tem uma massa de comparação melhor. Então, você consegue perceber, talvez, aquela criança que não está acompanhando tanto e aquilo deve, sim, acender um sinal de alerta para o professor ficar mais atento e fazer uma investigação um pouco mais aprofundada e, dependendo das características da criança, até encaminhar para uma avaliação. O professor, ele não diagnostica, ele não lauda, isso faz parte da função da área da saúde, mas ele pode sim encaminhar para uma avaliação por conta de uma desconfiança ali de a gente ter alguma coisa diferente. Porque esse estudante, ele é mais tímido, ele é envergonhado, qual é a característica dessa criança que os pais não conseguiram
trabalhar isso? Juliana, quando a gente pensa num aluno, vamos supor, ali, final do ensino infantil, iniciando o fundamental, e ele está vendo os outros amigos aprendendo a ler e escrever, e ele não conseguindo, aquilo não fazendo sentido para ele, né? As letras parecendo mais rabiscos e desenhos do que letras mesmo que tenham sentido, né? Porque a grande dificuldade do disléxico está nessa relação de relacionar o som com o que a gente escreve, né? O que a gente fala com o que a gente escreve. E ele percebe os outros indo, ele mesmo se acha meio incompetente naquela função. E aí, para disfarçar muitas vezes essa sensação de não estou conseguindo progredir, ele assume dois papéis. Um, eu gosto de brincar, que é o vaso de planta da sala de aula, que é aquele aluno que, pelo amor de Deus, tomara que ninguém perceba que eu estou aqui, não me perguntem nada, então ele fica muito quietinho, muito disfarçado para ninguém chamá-lo. Mas o comportamento mais comum que a gente vê é daquele aluno que toca o terror na sala de aula. Então ele vai fazer qualquer coisa, ele prefere ir para a diretoria por mau comportamento, ele prefere ser chamado a atenção, mas não mostrar a fragilidade que ele está tendo ali em relação ao aprendizado. Então, se ele percebe que ele é o próximo que vai ser chamado para ler em voz alta, ele vai jogar o caderno no chão, ele vai perturbar o coleguinha do lado, mas ele não vai ler. O ataque é a defesa dele. Exatamente. E aí a relação, o que passa pela minha cabeça, que tenho 2 filhos, mas a questão assim da autoestima da criança. Quem vai ser essa criança no futuro se não for... Porque não tem problema nenhum, apenas dislexia. Exatamente, né? Ela só aprende de um jeito diferente e precisa que tenha a abordagem correta. A autoestima é muito prejudicada quando a criança não sabe o que ela tem e ninguém cuida e ninguém traz essa nova abordagem. Então ela começa... Não precisa nem do rótulo do entorno. Ela começa se percebendo diferente e isso faz com que ela se sinta menos do que os amigos. E isso gera consequências que a gente não tem noção da dimensão. A dislexia atinge 10% da população. Então, 10% da população tem dislexia. É muita gente. A gente tem pouquíssimo diagnóstico de verdade no Brasil. Quando a gente pega pesquisas lá de fora, né, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, que tem bastante pesquisa sobre o tema, a gente vê que 30% dos jovens que abandonam a escola ali na idade do ensino médio têm dislexia. Ou seja, a gente pode concluir muito claramente que a dislexia leva a uma evasão escolar. Por quê? Porque aquilo deixa de fazer sentido. Né? Aquele ambiente não faz sentido para aquele jovem. Não estou entendendo nada mesmo, né? E ele abandona. E pior do que isso, Juliana, assim, os índices de envolvimento desses mesmos jovens na faixa dos 16, 17 anos de idade, envolvidos com droga, com álcool e com criminalidade, chega a 50% desses jovens serem disléxicos. É um número muito absurdo. A gente não está falando só de uma criança que não se alfabetizou bem ou que não aprendeu bem um determinado assunto dentro da escola. A gente está falando da viabilidade como cidadão, como ser humano daquela pessoa. E que a gente está meio fechando os olhos para isso. E aí você é a fundadora do app, do aplicativo Domlexia. O que é esse aplicativo? Então, na realidade esse aplicativo faz parte de um projeto maior, que é a nossa plataforma. O aplicativo é uma primeira ferramenta que a gente disponibilizou para pais e para escolas, que ajuda no processo inicial da alfabetização. Para a gente alfabetizar essas crianças com dislexia, a gente precisa incentivar muito o que a gente chama de consciência fonológica, que é essa relação entre som e escrita. E o aplicativo traz isso de uma forma lúdica, de uma forma gostosa para as crianças, então elas vão aprendendo, elas vão se sensibilizando para esse processo de alfabetização de uma forma prazerosa e muito fácil para o professor, porque também não é um processo natural do professor utilizar em sala de aula. Sim. Então a gente facilita a vida do professor nesse sentido e ajuda as crianças a terem uma base mais sólida para a alfabetização. Além disso, o aplicativo, como a gente vai olhando o desempenho da criança ao longo do jogo, a gente consegue identificar como ele pode ser aplicado para todas as crianças. Ele é um jogo. Ele é um jogo. É um joguinho online. E como a gente pode aplicar para todas as crianças, porque essa base de consciência fonológica é boa para todos, né? Mas ela é fundamental para o disléxico, mas boa para todos os alunos, a gente consegue mapear salas de aula e identificar exatamente quais são as crianças que têm uma dificuldade maior
e já começar a atuar numa faixa de 6, 7 anos de idade, enquanto a gente ainda não tem uma questão de autoestima afetada, enquanto a gente ainda tem uma facilidade maior, até em termos de janela de aprendizado neurobiológico para essa criança aprender. E é a questão do conhecimento, né, que é fundamental. Depois que a gente entende, sabe o que a gente tem um problema e vou lutar para, né, vou correr atrás. Vocês têm alguma resposta disso? Depois que a família entende o que a criança tem, melhora? Melhora muito. A gente, assim, a grande maioria dos relatos são de alívio. Quando a gente conversa, a gente conversou com muitos adultos, e todos eles comentaram desse momento do diagnóstico como um momento de grande alívio. Poxa, então por isso que eu não estava aprendendo, é por isso que para mim é tão difícil, é por isso. Então, assim, aquilo tira um peso dos ombros absurdo. E para a criança, o que a gente sempre orienta os pais é conte, mas tem que contar bem contado, né? A gente não pode falar, você tem alguma coisa que é muito difícil para você aprender a ler e escrever. Não. É mais difícil aprender a ler e escrever, você vai ter que colocar um esforço maior nisso, fato, mas também tem a contrapartida, que é o que a gente falou. Você é super criativo, você tem uma narrativa incrível, você tem uma visão de mundo diferente e por isso você consegue conectar coisas diferentes e ser... Tanto é que muitos inventores, muitos cientistas e muitos empreendedores são disléxicos. É uma maneira diferente apenas de aprender, né? Exatamente. Do aprendizado. Exatamente. Eu peguei, só para te contar, Juliana, hoje eu peguei uma matéria de um jornal inglês mostrando que a agência de, como é que chama, de ataques, de inteligência cibernética deles, está dando preferência a contratar analistas disléxicos pela capacidade que eles têm de conectar coisas que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então, a gente já começa a ter uma virada de chave no entendimento da dislexia, mostrando que ela traz, sim, muitas coisas positivas e que é muito positivo a gente ter disléxicos trabalhando com a gente, enfim, e disléxicos produzindo. E é um tratamento, assim, contínuo? Tem que ter o fonoaudiólogo, tem que ter... Como é que é a pessoa que tem esse diagnóstico? Então, depende muito, porque a gente tem desde uma dislexia branda até uma dislexia severa. Uma dislexia branda, muitas vezes com uma intervenção simples do professor na sala de aula, trazendo uma nova abordagem, a gente consegue resolver, consegue alfabetizar, passar essa barreira que é da alfabetização. E ainda mais se eu tenho a parceria da escola, no sentido de entender que aquele aluno não vai ser um aluno bom para qualquer tema que seja decoreba, por conta da memória dele, enfim. Né? Tendo o entendimento, a gente às vezes se resolve ali. O mais importante é um atendimento fonoaudiológico, né? Então o fonoaudiólogo tem um papel muito importante, o psicopedagogo também pode trazer esse tipo de trabalho, onde a gente vai estimular essa consciência fonológica para que essa barreira da alfabetização seja vencida. Né? E a partir daí criar estratégias de estudo que ajudem no processo de memorização. Mas isso vai até uma certa idade, se a gente trabalhar bem nessa primeira infância, dos 7 aos 12, 13, 14 anos, depois anda sozinho porque cria suas próprias estratégias e já sabe lidar com isso. Às vezes a gente vê voltando, indo para consultório mais velhos porque não tiveram o atendimento nesse período. Até porque é um assunto que a gente está falando agora, né? Exatamente. O conhecimento, como a gente falou aqui, é tudo. Então, Nadine, obrigada pela participação aqui, assunto super importante. Tomara que a gente tenha conseguido explicar um pouco para as pessoas. E muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que quanto mais pessoas souberem, mais a gente vai identificando e mais chance a gente tem de colocar isso no holofote, é importante. Muito obrigada. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo na sua tela. Obrigada.